Olá pessoal, tudo bem? No nosso vídeo de hoje nós faremos uma correção de alguns dos exercícios executados das páginas 46, 47 e 48 do nosso livro, tá bom? No exercício de número 1, ele nos pede o seguinte: reduza os termos semelhantes em cada uma das expressões. Vamos relembrar aqui o que são radicais semelhantes. Radicais semelhantes são aqueles radicais que têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Observem aqui que raiz quadrada de 2 é semelhante à raiz quadrada de 2, né? Eles têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Para esses casos, basta efetuarmos as operações de soma ou subtração que estão dos coeficientes, né? Então, observa aqui, 8 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, basta somarmos os coeficientes, que aqui é 8 e aqui é 3. 8 mais 3, 11. 11 raiz de 2. Vamos para a letra B. Na letra B, nós temos aqui, 10 raiz quadrada de 7 mais 4 raiz quadrada de 7 menos 2 raiz quadrada de 7. Observem que os radicais são semelhantes, então eu posso efetuar as operações com os coeficientes dessas raízes aqui. 10 raiz de 7 mais 4 raiz de 7 é 14 raiz de 7. Menos 2 raiz de 7 fica 12 raiz de 7. Vamos para a letra D. Na letra D, do exercício de número 1, nós temos aqui 9 raiz cúbica de 3 menos 12 raiz cúbica de 3. Os radicais são semelhantes, porque os índices são iguais e os radicandos também são iguais. Basta efetuarmos as operações entre os coeficientes. 9 menos 12 ficou quanto? Menos 3. Menos 3 o quê? Raiz cúbica de 3, ok? Vamos para a nossa letra E. Na letra E, nós temos o seguinte, olha. Cinco raiz de 6 mais 2 raiz de 13 mais 9 raiz de 6 mais 3 raiz de 13. A primeira coisa que nós temos que fazer é agrupar os radicais que são semelhantes, não é isso? Então, este é semelhante a este e esse aqui é semelhante a este aqui. Vamos reescrever aqui, então. Vai ficar assim, 5 raiz quadrada de 6 mais 9 raiz quadrada de 6 mais 2 raiz quadrada de 13 mais 3 raiz quadrada de 13. Agora eu posso efetuar essas operações aqui, né? Os radicais são semelhantes, basta somar os coeficientes. 9 mais 5, 14 raiz de 6. Nestes dois aqui, eu tenho o quê? Os radicais semelhantes, basta somar os coeficientes. Mais 2, mais 3, mais 5, raiz de 13. Esta é a nossa resposta da letra E. Tudo bem? Vamos para os outros exercícios aqui. No exercício de número 2, ele pede o seguinte: escreva as expressões na forma mais simples possível.
Para escrever forma mais simples possível, nós vamos precisar calcular essas raízes que estão aqui, né? E depois agrupar os termos que são semelhantes e efetuar as operações. Vamos começar da seguinte forma: vamos fatorar esses radicandos que estão aqui e verificar o que a gente consegue simplificar com relação a cada uma dessas raízes aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é fatorar 32. 32 por 2 vai dar quanto? 3 dividido por 2, 1, não é isso? Abaixa 1, 12 dividido por 2, 6, ou seja, 12 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 1, 2, com 1, 3. 32 dividido por 2 dá 16. Podemos dividir agora novamente pelo número primo 2, não é verdade? Porque esse aqui é um número par. 16 por 2 dá quanto? 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, o 32, ele pode ser escrito como sendo o quê? 2 elevado a 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 2 elevado à quinta potência. Então, o raiz quadrada de 32 é 2 elevado à quinta potência. Menos o 8 fatorado vai ficar 2 ao cubo. Então, fica raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. Mais, que é o sinal da operação, raiz quadrada do 72 fatorado. É isso? 72 fatorado, nós vamos decompor aqui em fatores primos. Vai ficar da seguinte forma, olha. 72 dividido por 2 vai dar quanto? 36. Podemos dividir por 2 de novo. Dá 18. Por 2 dá 9. Agora eu vou dividir por 3. Dá 3. Por 3 dá 1. Então, o 72 é 2 elevado ao cubo vezes 3 ao quadrado. Certo? Bom, agora nós precisamos organizar esses radicandos aqui de tal forma que eu consiga extraí-los da raiz, tá bom? Então, reescrevendo isso aqui, vai ficar o seguinte, olha, 2 elevado à quarta potência vezes 2, menos, né, que aqui é menos, que é o sinal da operação. Raiz quadrada de 2 elevado ao cubo é a mesma coisa que raiz de 2 elevado ao quadrado vezes 2. Agora, repito o sinal da operação e vou reescrever o seguinte, olha, 2 elevado ao cubo é 2 elevado ao quadrado vezes 2 vezes 3 elevado ao quadrado, certo? Bom, continuando aqui, eu posso extrair esses números que estão aqui dentro desses radicandos e que têm em seus expoentes números que são múltiplos dos índices das raízes. Eu vou extrair aqui o 2 elevado à quarta potência. Então, eu coloco 2 do lado de fora e divido o expoente dele pelo índice da raiz. 4 dividido por 2, 2. O outro 2 eu não consigo tirar, ele permanece lá dentro. Menos, que é o sinal da própria operação. Agora eu consigo tirar esse 2 aqui, porque o expoente dele é múltiplo do índice da raiz. Então, vai ficar 2. E eu pego esse 2, que é o expoente, e divido pelo índice da raiz. 2 dividido por 2 dá 1. Vezes o quê? Esse 2 que ficou lá dentro. Mais, que é da própria operação, eu vou extrair, neste caso aqui, o 2, porque o expoente dele é 2, e vou extrair também o 3, porque o expoente dele é 2. Então, ficou assim, olha,
2. O expoente dele é 2. 2 dividido por 2 dá 1. Não preciso colocar nada. Vezes, vou extrair esse 3 aqui também. O expoente dele é 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, ficou 3 aqui. Este outro 2, ele permanece lá dentro da raiz, porque o expoente dele é 1, então eu não consigo dividir pelo índice da raiz. Como ficou isso aqui? 2 elevado ao quadrado é 4, que multiplica a raiz de 2, menos 2 raiz de 2, mais 2 vezes 3, 6 raiz de 2. 4 raiz de 2 menos 2 raiz de 2 dá 2 raiz de 2, mais 6 raiz de 2, isso aqui é igual a 8 raiz de 2. Tá bom? Vamos para letra B. Vamos para a letra B aí. Então, na letra B, nós temos aí 3 que multiplica raiz de 125, mais 4 que multiplica raiz de 45. O que é que eu vou precisar fazer? Eu vou fatorar esses números que estão dentro das raízes, para eu começar a reescrever isso daqui, não é verdade? Então, vamos fazer aqui no canto aqui, ó, 125, vamos fazer a decomposição dele em fatores primos, né? Vamos fatorar. 125 não dá para dividir por 2 porque ele não é par. Ele também não dá para dividir por 3, na verdade, porque 5 mais 2 vai dar 7, com mais 1, 8. Então, ele não é um múltiplo de 3. Por 4 não dá, então só dá para dividir por 5. 125 dividido por 5 vai ser igual a 25. Divido por 5 de novo. 25 dividido por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Então, 125 é a mesma coisa que 5 elevado ao cubo. Vamos fatorar o 45 agora. O 45 fatorado vai ficar da seguinte forma. Por 2 eu não posso dividir, porque ele não é par. Por 3 eu posso dividir, porque a soma de 4 com 5 vai dar 9, e 9 é um múltiplo de 3. 45 dividido por 3 vai dar 15. Posso dividir por 3 de novo? Posso. 15 dividido por 3 dá 5. E agora eu não posso dividir por 3 mais, né? Então, eu tenho que dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Vamos para a expressão aqui. Como que vai ficar, então? Vai ficar o seguinte, olha, 3 que multiplica 125 fatorado, ele é 5 ao cubo, mais 4 que multiplica 45 fatorado, que é 3 ao quadrado vezes 5. Bom, agora eu vou precisar extrair da raiz aqueles números que têm no expoente um múltiplo do índice da raiz. Neste caso aqui, eu tenho 3, mas eu posso reescrever de tal forma que eu consiga encontrar um múltiplo de 2 para extrair da raiz. Então, vai ficar assim, ó, 3 que multiplica raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado vezes 5. Lembram que produto de potência de mesma base conserva a base e soma os expoentes? 2 mais 1, 3. Eu só separei aqui para poder extrair algum valor de dentro da raiz. Mais 4 que multiplica, agora eu posso tirar esse 3 aqui de dentro, porque o expoente dele é múltiplo do índice da raiz, né? Então, 3, 2 dividido por 2 dá 1, não precisa colocar nada no expoente, que multiplica raiz de 5, que eu não tirei de dentro da raiz, porque eu não consigo tirá-lo. Agora, continuando aí, eu consigo tirar esses 5 dessa raiz aqui, né? Então, fica assim, ó, 3 que multiplica 5, eu dividi o expoente dele pelo índice da raiz,
que multiplica raiz de 5, mais 3 vezes 4, 12, raiz de 5. 3 vezes 5 é 15. 15 o quê? Raiz quadrada de 5 mais 12 raiz quadrada de 5. 15 mais 12 é igual a 27. E eu repito o radical aqui, a raiz, porque elas são raízes o quê? Semelhantes, que é a raiz quadrada de 5. Ok? Vamos para o exercício, então, agora, de número 3. O exercício de número 3, ele também é um exercício bem tranquilo, não é verdade? Ele pede para nós efetuarmos as multiplicações e as divisões, né, entre as raízes, né, e simplificar os resultados, não é verdade? Bom, para eu efetuar a multiplicação ou a divisão de raízes, quando os expoentes, quando os índices dela são índices de raízes iguais, eu posso aplicar as propriedades das raízes direto, não é isso? Então, quando eu tenho o produto de raízes que tem o mesmo índice, basta colocá-los em um único, né, os radicandos em um único radical, repetindo o índice da raiz e multiplicar esses radicandos. Neste caso aqui vai ficar da seguinte forma, olha, raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 20, como o índice das raízes é o mesmo, né, no caso aqui elas são raízes quadradas, então eu posso colocar dentro de um mesmo radical e multiplicar os radicando, 6 vezes 20. Logo, eu teria aqui, então, raiz quadrada de 120. Para eu resolver isso aqui agora, basta fazer o quê? Fatorar o radicando. 120 fatorado vai ficar da seguinte forma, 120, eu vou colocar aqui relembrando números primos, não é verdade? Como esse número é um número par, eu posso dividir por 2, que é o primeiro número primo, né? 120 dividido por 2 dá 60. Divido por 2 de novo, dá 30. Por 2 de novo, dá 15. Eu não consigo dividir 15 por 2 mais, então eu vou colocar agora o próximo número primo que divida 15. O próximo número seria o 3. 15 dividido por 3, 5. 5, eu posso dividir por 3? Não posso. Então, eu vou para o próximo número primo, que seria o próprio 5. 5 dividido por 5, 1. Então, o 120, eu posso escrevê-lo como sendo 2 elevado ao cubo vezes 3 vezes 5. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, olha. Raiz quadrada de 120 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 elevado ao cubo vezes 3 vezes 5. Separando aqui esse número 2 aqui que está com o expoente elevado ao cubo, eu vou fazer da seguinte forma, vou reescrever assim, olha, raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 2. Eu simplesmente expandi para encontrar um número que contém o expoente sendo o múltiplo do índice da raiz para eu poder retirá-lo. Vezes 3 vezes 5. Agora eu posso retirar, na verdade, isso daqui vai ficar o quê? Coloco 2 do lado de fora, divido o expoente dele pelo índice da raiz. 2 dividido por 2, 1. Não preciso colocar nada aqui dentro, né? Então, ficou 2 que multiplica quem? O 2 vezes 3 vezes 5 dentro da raiz. Porque eu não posso retirá-los, porque o expoente deles não é um múltiplo do índice da raiz. Então, ficou lá dentro 2 vezes 3 vezes 5. Logo, eu terei aqui, então,
2 que multiplica a raiz quadrada de 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Essa é a nossa resposta final, tá bom? Vamos para a letra B aí. Como que fica a nossa letra B? A letra B, eu vou ter que resolver a seguinte questão aqui, ó. É raiz quadrada de 2 que multiplica tudo que está dentro desse parênteses aqui, que é raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 10. Para resolver isso aqui, basta aplicar aquela propriedade distributiva que multiplica o raiz de 2 aqui por cada elemento que está aqui dentro desse parênteses. Então, isso aqui vai ficar da seguinte forma, olha, raiz de 2 que multiplica raiz quadrada de 5, repito o sinal aqui, não é verdade? Raiz quadrada de 2 que multiplica raiz quadrada de 10. Como as raízes têm os índices iguais, então eu posso colocá-las em um único radical e multiplicar os radicandos, 2 vezes 5. Vamos fazer a mesma coisa para o lado de cá. Os índices das raízes são os mesmos. Vou colocar, então, em um único radical e multiplicar os radicandos. 2 vezes 10. Isso aqui vai ficar, então, da seguinte forma. Raiz de 10 mais raiz de 20. Posso melhorar isso aqui? Posso, não posso? Observa o seguinte, olha. 10, se eu fatorar, vai ficar 2 vezes 5. Não resolve nada, né? Eu não consigo extrair ninguém. Mas, e se eu fatorar o 20, será que eu consigo extrair alguém? Vamos fazer aqui do lado, então. 20 fatorado vai ficar da seguinte forma, dividido por 2 dá 10, por 2 de novo dá 5, por 5 dá 1. Então, eu vou conseguir extrair alguém lá de dentro, vai ficar raiz de 10 mais raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 5. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 10 mais 2, né? Que eu vou poder extrair de dentro da raiz. Então, eu repito, coloco ele do lado de fora, divido o expoente dele pelo índice da raiz. 2 dividido por 2 dá 1. Não preciso colocar nada aqui. Raiz quadrada de 5. Então, essa daqui é a nossa resposta para esse exercício. Vamos para mais alguns? Continuando aí com o exercício de número 3, vamos lá para a letra D. A letra D, eu tenho aqui o produto de raiz quadrada de 3 por raiz cúbica de 5. Neste caso aqui, os índices das raízes não são os mesmos e eu vou precisar utilizar uma outra maneira para solucionar esse caso aqui. Para quem assistiu a nossa videoaula, nós temos uma técnica para fazer com que esses índices dessas raízes aqui sejam o mesmo, não é verdade? Primeira coisa que eu preciso fazer é calcular o MMC entre os índices das raízes lá, que é 2 e 3. O MMC entre 2 e 3 basta colocarmos esses números um ao lado do outro e fazer a composição deles aqui, né? 2 dividido por 2 dá 1, abaixo 3
vou dividir por 3 agora, dá 1. Então, o MMC vai ser o produto de 2 vezes 3, que é 6. Então, nós descobrimos aqui que o MMC entre 2 e 3 é 6. Agora, o novo índice dessas raízes aqui vai ser 6, certo? Então, eu vou ter aqui uma raiz de índice 6 aqui e um radicando 3 por enquanto. Nós vamos mexer aqui nesse expoente. Continuando aí, a correção dos exercícios das páginas 46, 47 e 48, nós estamos no exercício de número 3, letra D. Nós temos aqui a multiplicação de duas raízes em que os índices delas são diferentes. Para este caso, nós precisamos calcular o MMC entre os índices, no caso é 2 e 3. Para calcular o MMC, basta fatorar os dois números e encontrar o produto, né, dos números primos que nós colocamos deste lado aqui. E no caso, o MMC entre 2 e 3, nós descobrimos que é o 6. O 6 será um novo índice dessas raízes. Então, a primeira raiz terá como índice 6. Faremos um cálculo para descobrir qual que vai ser o expoente deste radicando aqui, de tal forma que mantém essas raízes aqui equivalentes. Repito o sinal da operação e o novo índice aqui dessa segunda aqui também será 6. Repito o radicando e eu terei um novo índice aqui. Para eu descobrir esse novo índice, o novo expoente aqui dessa raiz, eu vou dividir o índice dessa nova raiz pelo índice antigo e o valor encontrado eu vou multiplicar pelo expoente que está aqui. No caso, o 3 tem o expoente 1, por isso que ele não aparece. Vai ficar como? 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Vamos fazer com 5. Raiz de índice 6 e radicando 5 aqui. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Então, raiz sexta de 3 elevado ao cubo é equivalente à raiz quadrada de 3. E raiz sexta de 5 elevado ao quadrado é equivalente à raiz cúbica de 5. Agora, como eu tenho radicais com índices iguais, eu posso colocar em um único radical. No caso, eu vou ter um índice 6 e multiplicar os radicandos, né? 3 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Bom, continuando aí, vai ficar da seguinte forma. Raiz sexta de 3 ao cubo é 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 25, que é 5 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 27 vezes 25. Então, raiz sexta de 27 vezes 25 é igual a raiz sexta de 675. Esse é o nosso resultado. Vamos para a letra E, do exercício número 3. Na letra E, desculpa, é letra F, tá bom?
esse exemplo aqui, esse exercício aqui é a letra F. Na letra F, do exercício de número 3, nós temos o seguinte: raiz quadrada de 2 dividido por raiz quarta de 2. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que encontrar raízes equivalentes às raízes dadas, e essas novas raízes equivalentes têm que conter o mesmo índice, né, para que eu possa efetuar a operação. Então, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui em cima. Eu vou ter que calcular o MMC entre os índices das raízes. Então, os índices aqui são 2 e 4. O MMC entre 2 e 4 é